Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo uma nova história aqui para o canal. Não se preocupem, continuarei com Solo Leveling, mas vou começar esta também. E irei intercalar entre as duas. Bem, sem mais delongas, bora pro vídeo. Oh wow, man. Nossa história começa mostrando o Sr. Rion, o Destruidor Celestial, já bem velho, porém ainda assustador. Então voltamos ao passado quando ele e seus seguidores aterrorizaram toda Amurim, e uma vez conquistou toda a Terra. Mas por razões desconhecidas, ele, o Destruidor Celestial, desapareceu sem explicações. Como ele, um ser tão poderoso, poderia ter desaparecido desta maneira? E sem um líder, os seguidores se separaram com o passar dos anos. Então voltamos ao presente, e a cena corta para uma caverna, e lá está ele, o Destruidor Celestial, explicando o que realmente aconteceu para seu discípulo. Ele começa falando os nomes: Yoyol Bi, Gi Yonggi, Mak Sapyong e Huan Sa. Estes eram o nome de seus discípulos, que juraram lealdade a ele, porém o traíram e planejaram sua morte. Mas o que eles nem imaginavam é que ele, o Destruidor Celestial, havia sobrevivido. Então vemos ele e seu discípulo, que por sinal estava dormindo. No entanto, ele apenas ameaça pegar a espada, e seu discípulo fica em prontidão. Então diz que ele é seu último aluno, e ele aprendeu tudo o que ele tinha para ensinar. E que ele deveria vingá-lo, e seu discípulo, que estava enfurecido devido a tudo o que aconteceu, afirma que sim, ele iria fazer. O Destruidor diz que ele já podia imaginar como a história terminava, já que era a primeira vez que ele contava sobre este fato. No entanto, seu discípulo diz que esta não era a primeira vez, e que apenas naquele dia ele já havia repetido esta história umas 12 vezes. Então ele questiona seu aluno se realmente ele havia feito aquilo, pois ele não se lembrava. E ele pergunta a seu aluno o que ele iria fazer após vingá-lo. E seu aluno responde que iria abrir uma loja de bolinhos, e comer o dia todo, já com a boca salivando. Então seu mestre fica sério, e diz que seria o que um covarde faria, mas ele deveria restaurar o setor celestial à sua antiga glória, e abalar toda Amurim novamente. E após quase matar seu aluno do coração, ele volta a dizer que isso era o que ele esperava, do discípulo que aprendeu todas as técnicas do lendário Destruidor Celestial. E seu aluno confirma. Então, ele diz que agora que ele ensinou todas as técnicas que ele conhecia, deveria contar a história sobre o que aconteceu, para que seu aluno pudesse vingá-lo. E assim ele começa a contar tudo novamente. Pouco tempo depois, o mestre de Gang Ryong se foi. E ele foi para o Reino Médio, para executar a vontade de seu mestre, e assim ele com muita raiva diz que faria de tudo para vingar seu mestre, e dar paz à alma dele. Mas a notícia que ele recebeu acabou o deixando sem palavras. Todos aqueles que ele procurava estavam mortos. Então nos é mostrado que ele está em uma taverna, e havia pedido bolinhos para comer. E novamente, a moça a quem ele havia perguntado responde que estas pessoas a quem ele procurava estavam mortas. E ela explica que estes homens eram conhecidos como os 4 reis do setor da destruição celestial antigamente. E eles haviam morrido há tempos atrás, pois assim que o Destruidor Celestial desapareceu, eles entraram em conflito entre si, para ver quem ia se tornar o novo líder do setor, e acabaram morrendo. E assim o setor da destruição celestial desmoronou. E ele, sem acreditar que aquilo havia acontecido, pensa se este fato ocorreu antes de ele nascer, apesar de o fato ser comentado até os dias de hoje. Então ela debocha dele dizendo que ele carrega uma espada e não sabe desta história, ele deveria estar treinando em uma caverna para não conhecer isto. Mas ele não podia acreditar que aqueles bastardos estavam mortos. E ele pensa no que faria agora. Como iria vingar o seu mestre? E sobre seus atos heróicos. Então se passou um ano após o ocorrido, e vemos um prisioneiro ser liberado de sua pena. E o guarda diz a ele que por ser um bom artista marcial, poderia recomendar ele como guarda-costa de uma família nobre. No entanto, o jovem recusa e diz que nunca mais em sua vida usaria artes marciais novamente.
Então os guardas se recordam que aquele era o jovem que havia eliminado os bandidos do Cavalo de Ferro há um ano atrás, e diz que ele merecia ser recompensado pelo seu feito, mas como ele os atacou no meio da luta, acabou ficando preso e sua pena foi reduzida por derrotar os bandidos. E eles notam que o jovem não havia passado dos 20 anos, e já era uma arma letal. Nesse momento vemos um entregador chegar carregando uma encomenda, os guardas admiram a velocidade da entrega. E a cena corta para o restaurante novamente, e vemos aquele jovem de antes que estava preso, sentado comendo. De repente chegam novos artistas marciais ao restaurante, e a senhora pergunta como poderia servi-los. Mas eles pedem apenas água. Mas assim que eles se sentam, outras pessoas se retiram do local. E rapidamente eles os seguem, deixando a gerente irritada pois eles haviam acabado de pedir água. E ao passarem pelo jovem que estava preso, acabam esbarrando nele, derrubando um dos bolinhos, deixando o jovem irritado. Antes que eles saíssem, o jovem chama o careca perguntando o que ele iria fazer sobre os bolinhos dele, que haviam caído no chão. O careca olha para trás e o ignora. Mas os homens que estavam com ele perguntam o que o jovem tinha acabado de dizer. O careca em seguida pede que eles apenas deem algumas moedas para ele e continuem seu caminho. Os homens então jogam o dinheiro para o jovem. E dizem que ele tem muita sorte, e que ele reze para eles não se encontrarem de novo. Caralho, o maluco é brabo. Então vemos que um pedido que havia sido encomendado acabou de ficar pronto, mas os clientes que haviam pedido já tinham ido embora. No entanto, os clientes já haviam pagado pelo pedido, então vemos que nosso prota acaba de entrar no restaurante, e a dona diz a ele, que bom que ele já havia voltado, pois ele deveria alcançar os clientes que haviam saído e deixado o pedido pago. Ele pega a encomenda e diz que encontraria eles em um instante, e logo estaria de volta. Então a cena corta para uma região montanhosa. E vemos que aquelas pessoas que haviam saído primeiro, estavam feridas por aqueles homens que tinham dado dinheiro ao jovem no restaurante. E o careca diz ser uma pena, pois se eles não tivessem encontrado eles no restaurante iriam assumir que estavam mortos. Então, um dos capangas que está com o careca pede que eles digam suas últimas palavras. Caralho, cuzão! Mas, neste momento vemos que nosso protagonista chega com a encomenda que eles haviam pedido mais cedo no restaurante antes de saírem, e diz que por pouco não passou direto por eles. Então pergunta a ele se havia sido eles quem tinham feito o pedido na taverna mais cedo. E a moça confirma a ele que sim. E como se nada estivesse acontecendo, ele pede licença que ele iria voltar já que a entrega havia sido concluída. No entanto, os capangas do careca impedem ele de seguir seu caminho. E o outro pergunta se ele é um palhaço, e parece ainda não ter percebido o que estava acontecendo ali. E ele, sem entender, pergunta por que não poderia seguir em frente. Mas então um dos capangas começa a atacá-lo sem aviso, no entanto do nada surge uma moeda, que vem voando em sua direção e o atinge em cheio jogando ele para trás, deixando os homens que estavam para matá-lo impressionados. E vemos aquele jovem que estava preso antes chegando, e pedindo desculpa pois ele tinha mirado no pulso do cara que estava com a espada. O jovem fala que já que ele havia salvado a vida dele naquele momento, ele espera que ele o perdoe por esse pequeno erro. Em seguida o careca mais seus capangas encara o jovem. E vemos nosso protagonista caído no chão sem entender o que tinha acabado de acontecer. A cena corta para o jovem que estava com as moedas que ele havia ganhado antes no restaurante, em suas mãos. E em seguida ele as joga contra aqueles homens que estavam atacando o prota, porém eles desviam com facilidade. Então os homens irritados perguntam se ele está implorando para ser morto, e vemos que o careca que até agora não havia feito nada, enfim resolve lutar. Ele fala que aquele jovem parece ser bem forte, e eles não podem perder tempo ali, por isso ele iria lidar com ele rapidamente. Então o jovem pensa que não imaginaria que quebraria seu voto em apenas na metade de um dia, pois ele havia dito antes que não usaria mais artes marciais. No entanto ele disse que realmente essa será a última vez. Então ele pede a eles que não venham apenas um por vez, e que se juntem todos para atacá-lo.
Todos eles olham impressionado para o rapaz que estava tão confiante. E sem perder tempo ele rapidamente ataca o careca dando um forte golpe em sua barriga, o jogando para trás. Vemos que o careca sentiu aquele golpe, e que foi bem forte. Todos olham impressionados sem acreditar no que ele havia acabado de fazer. Em seguida ele desfere outro golpe, acertando bem no queixo do careca. E antes mesmo do careca cair no chão, ele se vira dizendo para que viesse o próximo. Mas quando ele menos espera, sente a mão do careca segurando sua cabeça, dizendo a ele que o ataque não foi nada mal. E em seguida o careca, após agarrar a cabeça do jovem, começa a pressioná-lo, o chamando de criança e perguntando se ele já tinha ouvido falar no artista marcial que havia alcançado o nível corpo de diamante. E que esse homem era ele, Dang Gi. Então o careca, o abraçando fortemente, o estrangula deixando ele sem forças e derrotado. Mas neste momento vemos nosso protagonista se levantar dizendo que eles são um grupo de pessoas bem desagradável. Ele fala que já que eles eram bem mais fortes, deveriam apenas ter uma conversa com ele e deixá-lo ir. Mas, como eles podiam bater em uma criança fraca daquele jeito? Então ele pede licença ao grupo que tinha feito a encomenda, perguntando se ele poderia ensinar uma lição àqueles companheiros deles. Um dos homens que estava com a mulher fala que eles não eram amigos. Mas então o capanga do careca bate com a espada em cima da cabeça do protagonista, chamando ele de gorducho. Então eles recebem um golpe em seu queixo sem chance de reagirem, os deixando totalmente tonto. E eles então caem desmaiados sem entender o que havia atingido eles. Os outros capangas também não conseguem entender o que havia acontecido, pois tudo foi muito rápido. E ficam se perguntando o que aquele gorducho havia feito. Então nosso protagonista se dá conta que aquelas pessoas não estavam no mesmo grupo dos clientes que ele havia entregado a encomenda. Ele fala que, como havia visto eles agindo amigavelmente, tinha pensado que eles eram amigos. Mas o careca, sem perder tempo, percebeu que o prota era forte, e imediatamente orientou seus capangas que matassem ele, enquanto ele estava distraído. Então, os capangas começam a atacar pelas costas, sem que ele perceba a intenção deles. Mas quando eles acertam o prota, percebem que é apenas uma miragem, e o prota aparece logo atrás deles, chocando a cabeça de um contra o outro. E o prota fala que eles também queriam matar ele, desmaiando os dois instantaneamente. Mas neste momento, o careca aproveita a oportunidade e agarra o prota por trás, tentando esmagá-lo. Ele sorri e fala que o esmagaria ali mesmo. Mas o que ele não esperava é que nosso protagonista conseguiria escapar com facilidade. E assim, o prota pega nos pulsos do careca e começa a abrir os braços dele, na força bruta. Logo em seguida ele leva uma forte cotovelada em sua barriga, deixando ele atordoado. E ele percebe que não está conseguindo respirar, enquanto nosso protagonista prepara um ataque. O careca pede que ele espere. Mas nosso protagonista não para, e parte para o ataque. Destruição celestial, ataque da palma demoníaca. A moça que assistia à luta reconhece algo. E assim, nosso protagonista finaliza seu ataque desferindo seu golpe contra o careca. E vemos que a força do golpe destruiu toda a montanha, e a fez desmoronar em cima do careca. O protagonista fala que já que ele tinha corpo de diamante, logo ele estaria bem, mas iria demorar um pouco para ele se recuperar. Aqueles que estavam assistindo à luta ficaram impressionados com a força do ataque. Então, o protagonista vai até o jovem de antes, que havia sido esmagado pelo careca. E a moça que estava observando sussurra a palavra celestial, e seus companheiros ficam sem entender o que ela disse. Enquanto ele vê como o jovem estava, a moça consegue ver a silhueta do mestre do setor celestial. E o prota fala que apesar de tudo, havia somente alguns deslocamentos, e por sorte não tinha nenhum osso quebrado. E assim ele pressiona forte o peito do jovem, o fazendo cuspir ketchup, que não estava deixando ele respirar corretamente. Em seguida nosso prota pede aos guardas que, se eles passarem pela taverna novamente, mantenham em segredo o fato de ele ter usado artes marciais. E assim ele agradece e se prepara para partir, mas a jovem que estavam observando pede a ele que espere e que por favor dissesse o nome dele. Então ele fala enfadonho, e sai correndo antes que ela tivesse a chance de perguntar mais alguma coisa, deixando a moça irritada. Seus companheiros tentam acalmá-la, mas vemos que ela estava interessada no protagonista.
A cena corta para a taverna novamente, e vemos nosso protagonista chegando. E a gerente já vai o questionando o porquê dele ter demorado tanto. E ele mente dizendo que se perdeu enquanto procurava os clientes. Mas a gerente parece não acreditar muito nas suas palavras. E ela pergunta a ele se ele não estava lutando, ele nega, mas seu nariz estava sangrando. Ele então fala que escorregou e caiu, ela não acredita e chama a moça da taverna que se chama Erin. E fala que o prota havia se metido em encrenca enquanto estava fora. Ela, ao vê-lo daquele jeito, diz a ele que ele havia prometido que não usaria mais artes marciais, sem a permissão dela. Ele diz a ela que simplesmente escorregou, e caiu. Aham, sei. Ela percebe que seu nariz estava sangrando e pede a ele para se aproximar,